Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Giovana e sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Fora de Série, que é um espaço para a gente falar um pouquinho sobre tudo, mas com um olhar fora do comum. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial e nós vamos falar um pouco mais sobre cultura e turismo. Então seja muito bem-vinda, Silda! Obrigada, Giovana. Obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada em você me chamar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre turismo rural, sobre as nossas culturas tão tradicionais que a gente tem na região, no município. E eu vejo que o município também agora está se destacando na questão cultural, assim, né? A diretora lá é muito prestativa, ela é bem dinâmica e eu quero estar junto com eles para desenvolver essas coisas que a gente tem das nossas culturas, das nossas raízes, né? Para a gente poder estar trabalhando junto e também estando divulgando, né, o que a gente tem no interior, né? No nosso sítio lá em São Clemente. Muito obrigada. Eu quero que você comece falando sobre quem é você e como começou essa sua trajetória na parte da cultura e do turismo. Então, eu sou Cilda Lady Blay, eu já moro aqui no município há mais de 50 anos. Eu sou formada em serviço social, sou especialista em MBA em gestão de pessoas. Então, eu sempre gosto desse lado humano, gosto de estar me envolvendo naquilo que dos direitos humanos, mas também o que desenvolve a pessoa como um todo, o seu protagonismo para que as pessoas possam ter a promoção humana através de algumas atividades. Então, lá em São Clemente, no nosso sítio da família Cardoso, já faz anos que a gente está trabalhando, assim, resgatando as culturas. Nossos pais deixaram, assim, muita coisa boa, um legado grande. Eles são gaúchos do Rio Grande do Sul, que eu também nasci lá. E nós cultivamos tanto a tradição gaúcha, como também as tradições tradicionais que nossos portugueses trouxeram para nós, né? Das festas juninas, desses outros legados que se tem. E a minha mãe e meu pai, já há anos atrás, começaram a reunir a família, reunir os amigos, os vizinhos. Você sabe, essa vida corrida que a gente tem hoje, a gente Uhum, quase não tem tempo para se reunir. Então, numa é verdade. festa, a gente consegue estar se reunindo. E como convidavam os amigos para virem, nós começamos ampliando essas festas juninas. Cada um que vem traz um prato típico, aquilo que ele sabe cozinhar, a gastronomia, né, típica de festa junina, e a gente divide lá entre uma mesa grande, toda enfeitada, toda a gente vem a caráter também, as pessoas vêm, né, para a festa, e estamos cada ano ampliando mais essa festa. Hoje a gente já está na sexta edição, né? Dessa festa junina. Eu também tenho uma cultura, assim, muito de reunir festas temáticas. Nós já desenvolvemos lá no nosso sítio, no galpão, né, um galpão crioulo que nós temos lá, a festa da primavera, onde a gente decorou também tudo tipicamente, a festa dos anos 60, já fiz também com temáticas mais específicas para as mulheres, e sempre a gente está reunindo, já fiz festa do preto e do branco também, que são coisas assim que unem, né, as pessoas, elas vêm mais tradicionais, fica a coisa mais dinâmica, mais colorida, né, quando a gente tem uma certa temática, e estamos levando dessa forma e querendo ampliar mais. Muito legal todos esses projetos. Eu fiquei aí com a festa junina na cabeça, porque a gente já tá chegando em época de festa junina, né? Então eu quero que você conte mais sobre a origem da festa junina, da onde vem as práticas, os costumes de vestir a roupa caipira, os pratos típicos, como que se desenvolveu essa cultura. Historicamente, a gente sabe que foi os portugueses que trouxeram para o Brasil a tradição da festa junina. E de que forma? Os portugueses, né, quando desbravaram o nosso Brasil, eles, para poder se familiarizar com as pessoas, conhecer mais as pessoas, e também tinha muito ligado ao cristianismo, né, a religião. Então, tem aquelas pessoas que não iam para os grupos, que não frequentavam religião nenhuma. E eles começaram a trazer as festas juninas, se vestir tipicamente, desenvolver as danças para que unisse essas pessoas, que seriam os pagões, né, que não iam para lugar nenhum. E também a questão religiosa, né?
principalmente nós já temos agora delegado o mês de junho, julho para essas festas juninas, por quê? Por causa dos santos, Santo Antônio, São João, São Pedro, né, e assim por diante. E essa tradição, ela é muito forte, então, no Nordeste, que o Nordeste, se você for lá, se você ler alguma matéria sobre a questão, agora para frente é só festa, inclusive é como se fosse uma festa religiosa para nós, como de fato é, né? Eles já comemoram o santo e deles já para alegrar a festa surgiu as alegorias, né? De você se vestir colorido. Daí tem a questão das danças, cada um foi surgindo aquela dança que eles mais se identificavam, participava já os índios, que são muito lá no Nordeste, participa também as famílias tradicionais, que eles têm uma outra cultura de reza, então dentro da reza eles também já desenvolvem a questão da dança, né? E a nossa em sítio, por exemplo, o pau de fita, ele foi criado mais pela origem mesmo da agricultura rural, do povo rural, né? Assim, da zona rural, independente de ser colônias de etnias, né? Eles começaram o pau de fita, para você ver como que é interessante, né? Uhum. E nós também não deixamos de fazer essas culturas ali nas nossas festas. E o objetivo, tu vê, mesmo meus pais nem conhecendo essa questão da história em si, mas eles gostavam de reunir as pessoas e acharam uma forma, né? De certa forma, eles estavam já trazendo aquilo que os portugueses trouxeram, né? E a gente segue, né? Porque hoje o nosso país é desenvolvido pela a questão histórica, né? Nós só vamos incrementando, né? E inovando. E daí nós estamos aí agora na sexta edição da festa junina lá no Sítio Cardoso, em São Clemente, e eu herdei uma parte do sítio, como todos os meus irmãos também, e a parte onde que ficou para mim foi justo a parte onde que eu já tenho quiosques, onde eu já tenho chalés, onde tem a casa, já tem uma estrutura de iluminação, tem a estrutura de árvores e coisas, sombra, tanto se faz de dia ou faz de noite, a gente tem assim um aconchego para as pessoas, né? E a gente quer unir a comunidade, unir a família, unir os amigos, para a gente poder comemorar junto, né? Que é uma data tão maravilhosa. A festa traz saúde, a festa traz alegria, a festa ajuda na saúde mental, ajuda no físico, no intelectual. Então, a gente está aí com as gerações novas e com as gerações mais antigas, né, que participam lá também. Até, inclusive, é bem interessante, porque nós temos, assim, tanto pessoas com dificuldades motoras, pessoas com síndrome de Down, pessoas com outras categorias de gêneros, pessoas mais idosas, todos participam junto. Então, cada dia está crescendo mais. E agora nós não definimos ainda a data dessa festa agora em junho ou julho, porque eu não tive oportunidade de participar no calendário, então agora eu tenho que me adaptar às datas para poder divulgar, mas a gente está aí fazendo. E como nós também, que eu falei que eu herdei a parte lá e estou estruturando para que a chácara possa se autossustentar, eu estou colocando chalés, colocando cabanas para que as pessoas vão poder ir lá alugar, passar um dia pescando, passar um dia na piscina, né? Nós temos um calor tão intenso, né? Então a gente pode ir, as famílias podem se passar um dia no meio da natureza, curtindo as coisas boas que se tem lá, né? E com isso eu vou agregando também a nossa cultura, né? A minha mãe sempre trabalhou muito com artesanato, de biojoias, artesanatos de palha de milho, de macramê, crochês, bordados, e nós vamos ter o cantinho para as pessoas poder ver o bordado dela, poder fazer o bordado na prática, né? Um turismo de experiência. Nós trabalhamos também com horta orgânica, as pessoas vão poder colher sua verdura, sua fruta e estar comendo aquilo que é sadio. Inclusive, eu entrei num programa de reflorestamento, e esse reflorestamento não é só a questão das árvores em si nativas, mas seria a floresta onde você pode colher também mantimentos, né? Então, a gente tem banana, a gente tem acerola, a gente tem quiabo, nós temos várias frutas, goiaba, bastante frutas que eles podem colher e estar usufruindo junto na agrofloresta, né? Que seria mais sustentável.
Então, é bem interessante, porque, além de tudo, a gente vai poder trabalhar a educação ambiental com as pessoas que frequentam lá, né? Porque a gente reaproveita tudo que se tem lá, né? A matéria orgânica, né? Que vira adubo, tudo que a gente pode aproveitar, a gente trabalha essa questão ambiental também. E aí, a festa junina, nós vamos estar lá fazendo a alegria do povo e podendo curtir, passar momentos juntos, né? Eu acho muito interessante, Giovana, a questão da gastronomia em si, porque cada pessoa que vem, ele faz questão de trazer um prato feito por eles mesmos, não é comprado todo o que tem. Então, a gente aprende vários quitutes novos, eles incrementam a cada ano também, com o bolo de fubá, os pés de moleque, tantas outras coisas, sem falar que eles vêm muito bem figurado com o típico da festa junina. Nós tivemos uma senhora na última edição do ano passado que ela se fez brinco de amendoim, fez colar, Que fez legal. pulseira, foi assim bem interessante, ela foi muito criativa, muito peruca para parecer diferente, os tops, assim, os laços, né, no caso de festas juninas também diferente, ela foi muito criativa. E isso, com a ideia dela de ter vindo criativamente diferente, esse ano nós até vamos colocar desafios e vamos premiar as pessoas que vão estar mais bem caracterizadas, né? Então é bem legal, assim, bem interessante. E você sabe dizer mais ou menos quantas pessoas tem? Você falou que vem crescendo cada ano mais, né? Qual mais ou menos a quantidade de público que vocês têm? Olha, normalmente é mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas, por ser num sítio que a gente ainda não tem toda a infraestrutura, a parte de dançar do quiosque ainda é pequena, né? Mas esse ano eu quero organizar melhor, assim. Mas nós temos a estrutura de banheiro feminino, masculino, nós temos iluminação, a gente serve coisas também nossas, né, para incrementar, não deixamos faltar comida, a bebida é a única coisa que eles compram, né? Mas a água ainda a gente serve. Então é um momento, assim, bem legal, é bem gostoso. E a festa junina vocês realizam todos os anos, então. E outras festas que você já citou antes, como que é a periodicidade? Quando que vocês realizam elas? Olha, a primavera a gente desenvolve em setembro, só que faz 2 anos que a gente não fez mais. A única que nós temos uma tradição assim de ano a ano é a junina. E a do preto e branco, a questão que nem eu te citei dos anos 60, essa daí ela fica assim também mais esporádica. Normalmente é assim, como a gente tem esses grupos de mulheres e grupos femininos, elas falam: ah, Silda, eu sei que tu gosta disso, vamos fazer a festa tal. Elas me motivam também, né? Daí a gente escolhe uma temática e faz, é bem legal. Nós temos agora em mente de fazer a Pink, né? A festa Pink. Normalmente a gente até faz o pink e o preto para não ficar muito forte assim, né? Porque daí tem a decoração e o pink, quando daí o pink e o preto já disfarçam um pouquinho mais, né? Mas nós já temos em mente para fazer com o apoio e as ideias das amigas, assim, também das pessoas que já frequentam. Então seria basicamente quando vocês veem a necessidade de se encontrar, vocês veem assim que estão precisando deste encontro, desta relação, aí vocês planejam alguma festa É, diferente. isso mesmo, isso mesmo. Fora disso, a gente também se encontra às vezes por um baralhinho, coisa assim, mas para festar e dançar mesmo, a gente já tem até os cantores que normalmente a gente contrata, né? E daí eles vêm, daí às vezes nós dividimos também. E vamos fazer festa. Eu já fiz também, porque eu faço aniversário em outubro, já fiz da Oktober também, uma festa do Ai, meu que aniversário. legal. Todos vieram a caráter, a comida também foi a caráter, mas daí foi uma festa assim mais particular, né? Mas também temática. Foi muito boa. Inclusive foi o Canta Sul que tocou, assim, foi um festão, as mulheres adoraram. E essas festas, elas envolvem mais os moradores aí da comunidade São Clemente ou também gente mais de fora? Na festa junina vem nossos familiares também, tipo de Guaraniaçu, Cascavel, Marechal, Foz do Iguaçu e amigos também que eles trazem junto. Mas dessas festas assim mais pequenas, daí eu tenho um grupo de amizade mais de 20 anos em Pato Bragado, eu também sempre participo da Oktober lá. Eles vêm de Entre Rios, eu tenho mais um grupo e tem um grupo aqui na cidade que é um pouco menor, também assim desde a minha adolescência e da minha infância que a gente cultiva e elas sempre vêm para as festas também, esse grupo.
E Que vai sempre delícia! E daí crescendo. vai reunindo um monte de gente, um monte de Sim, grupos diferentes, e diferentes. daí vocês compartilham culturas diferentes, compartilham histórias. Isso mesmo. E cada qual tem, você vê, o lado ali de Marechal já é mais germânico, né? Nós já Uhum. somos mais italianos, e é bem legal isso. E antes, quando você estava nos contando sobre o espaço de vocês na chácara, você disse que vem construindo chalés, cabanas para receber visitantes. Como que começou essa parte do turismo? O que que te deu esta ideia? Eu adoro muito o turismo, Giovana. Eu morei um período no Tocantins, nas Ceras Gerais. E lá o turismo é bem desenvolvido. E nós aqui nós temos muita coisa boa para ser explorada, né? E eu sempre tive já esse anseio de querer trabalhar nisso. Inclusive, eu comecei a universidade de turismo lá, mas eu tive que trancar, porque devido a essa questão de eu ter voltado para cá, né, por causa de cuidar meus pais e tudo mais, né, que foi uma missão que eu tive que cumprir, né, porque você sabe que o universo às vezes traz essas coisas para nós. Mas lá eu já estava envolvida lá na região das Ceras Gerais, no Rio da Conceição, Dianópolis, Natividade, que é um lugar turístico também, tem vários lá no Tocantins. E eu morei numa cidade onde eu trabalhei, que eu era assistente social lá na área da Secretaria de Assistência Social e Saúde, aonde nós temos uma cidadezinha pequena, de 2.000 e poucos habitantes, mas a gente tem muito atrativo turístico da natureza. E eu comecei a me envolver até porque no social, para a gente poder desenvolver a questão social e a promoção humana dessas pessoas que eram muito carentes lá, a gente tinha que ensinar eles a fazer artesanatos, as culturas nossas, as danças, para nós poder apresentar também, além dos atrativos para os turistas. Daí eu fiz curso de condutora de turismo lá, me envolvi nessas áreas, a gente fez pelo Sebrae, por outras instituições lá do Tocantins, a gente fez parte de conselho de turismo e eu sempre gostei muito disso. E agora, o fato de eu ter herdado ali e já ter pensado em turismo rural, até porque a gente trabalha na agricultura familiar e a gente vê o quanto que o turista gosta dessas práticas, de ir lá aprender a fazer algum doce, alguma geleia, o que a gente chama de turismo de vivência, né? O turista gosta disso. E a gente não tem muitas vezes para oferecer. Eu falei, bah, eu tenho essa chácara aqui, eu tenho orgânico, tem isso, tem aquilo, eu tenho que usufruir disso. Daí eu comecei a reestruturar a chácara que eu quero desenvolver ainda para o futuro essa questão do turismo rural. A gente sabe que a nossa região, agora que está alavancando um pouco mais, né, através dos conselhos estaduais e municipal de turismo, né, através do caminho ali do turismo que está se fazendo agora uma nova caminhada referente ao turismo na região, mas o turismo rural, das pessoas virem lá no teu sítio pequeno, com as coisas mais simples, vamos dizer, da natureza, isso a nossa região ainda não valoriza muito. Mas as experiências que eu tenho do Tocantins, tu vê, um município de 2.000 e poucos habitantes, menos do que uma escola municipal estadual nossa aqui de alunos, é o município todo. E as pessoas vêm de São Paulo, vêm de fora do país, vêm de tudo que região do mundo, eles vêm para lá para fazer o turismo que nós temos lá, que é mais hídrico, na água. Imagina nós aqui o que nós temos para oferecer. Eles adoram ficar numa cabana simples, eles adoram uma pescaria, eles adoram andar de barco, remando, né? E outros atrativos. Pode, eu tenho açude lá, eu quero fazer isso. Então, eu já tenho tudo um projeto de que vai ter. Depois, eu vou entrar em parceria com as agências para a gente poder estar trazendo os turistas. Posso começar com pouco e depois envolvendo a nossa região toda, porque o turista não vai vir aqui para ficar um dia ou 2 dias lá em casa só. Ele quer atrativos para mais dias, para uma semana, para 4 dias, 5 dias. Então, nós temos que fazer parceria com a região, né? E a gente sabe que hoje ninguém mais quer ficar em cidade grande. Eles querem ficar no sítio, eles querem ter contato com a natureza, eles querem ter contato com os chalés simples, eles querem dormir numa rede, eles querem comer a comidinha que se faz lá, eles querem participar de algum prato típico da região, eles mesmo construindo. Isso tudo vivenciei lá em cima. Lá em cima as comunidades são pobres, nordestinas, eles trabalham muito com a mandioca, eles fazem
eles mesmos ajudam a fazer essa tapioca, eles vão lá na roça, ajudam a arrancar, ajudam a lavar, ajudam a ralar essa mandioca, ajudam a ver da onde que sai a massa do polvilho, aonde que sai a massa da mandioca, o que que é feito, e aquilo é muito gratificante para quem ensina, que são os produtores rurais lá, simplesinhos nos seus ranchinhos, lá no sítio, como um artista da Globo, vários, ou outros artistas, pessoas riquíssimas, e você nunca diz que lá as pessoas são simples, mesmo tendo muito, sabe? E eles vêm procurar esse tipo de turismo, porque se eles querem ir para um resort, se eles querem ir para fora do país ou querem ir para outros lugares, eles, né, só estralar os dedos, eles vão. E isso lá não se tem na cidade grande. E eles querem essa vivência de poder escutar o canto do pássaro. Eu planto bastante mamão para que eles venham comer os pássaros. Não quero nem para comer, quero que eles comem. Eu faço laguinho de água para eles virem beber, para que eles ficam ali, para que eu possa deitar na rede no final da tarde e escutar eles cantar. E é isso que as pessoas gostam. E isso é uma terapia. Nós é que não valorizamos. Eu venho todo dia de São Clemente para a cidade, para o meu trabalho. Eu venho contemplando aqueles ipê, aquelas árvores amarelas, as outras árvores roxas. Eu vejo todo dia que a natureza montou de lugar, as árvores estão diferentes. Tem gente que não para contemplar. Pois eu estou no meio disso, por que que eu não vou contemplar? O lago, hoje um dia ele está com neblina lá dentro da água, outro dia está com o sol, outro dia está com o vento. As marés são diferentes e as pessoas não param para ouvir isso, para ver isso, para apreciar, né? Porque eu já morei em cidade grande também, muito poluída, com né, som e tanta coisa, você também já sabe disso, é terrível, e quando você está no meio assim da natureza, é a coisa mais maravilhosa que se tem, é saúde, né? É fugir um Bem-estar. pouco da loucura e descansar um pouco, Exatamente, respirar. Eu concordo com você com que acho certeza. que vem cada vez mais gente procurando esse tipo de turismo, até porque as cidades vêm crescendo cada vez mais, Sim. então é uma loucura do dia a dia, muita coisa para fazer, e quando que se tem um tempinho, né, para descansar, o melhor lugar é no meio da natureza. Sim, eu até acho assim um desperdício da nossa população que quase não frequenta o balneário aqui. Meu Deus, que lindo, que maravilha, né? Como até para a gente caminhar ali para baixo no meio das árvores e tudo é tão lindo, tão lindo. E as pessoas não apreciam a ciclovia, né? Que pode ser usada, eles não pedalam quase. São poucas as pessoas que pedalam, né? Que poderiam estar usufruindo mais do que nós temos aqui, né? Na verdade, Santa Helena tem muito potencial para o turismo, né? A Tem, gente tem a praia, a gente tem um porto internacional, a gente tem o Cristo, tem também o Memorial da Coluna Prestes, que sim. dificilmente também alguém vai visitar, mas a gente tem muito potencial para ser um atrativo turístico. Temos. Olha, em 2005, quando eu me formei em serviço social, o meu projeto de TCC foi com um grupo lá de Missal, de Portão do Cuí, que eu trabalhei já nessa época eu trabalhei na saúde, né? A inserção do serviço social na saúde, que era tão pouco e até hoje ainda se falta, né? Quase não se tem profissional dessa área. E eu trouxe o grupo meu de estágio para cá e a gente fez esse roteiro que você mencionou. E no final a gente fez um almoço com dança ali no balneário. Foi tão legal, e isso nunca mais aconteceu com outros grupos. E é bem interessante a gente envolver, né, os municípios vizinhos, as comunidades, para vir conhecer o que a gente tem, né, aqui. É tão rico isso. Exato, e pouca gente tem esse conhecimento, então pouca gente vem visitar a nossa cidade e a gente poderia ter muito mais essa parte turística. Eu sei, pelo que a minha mãe e meu pai falam, que antigamente o balneário vinha muito mais gente, era lotado, Sim, e hoje, tinha. que nem você disse, a gente não vê mais isso. E pode se resgatar, né? Agora, esses dias eu estava ali antes ainda do lago ter abaixado, na praia denominada Praia Velha, né? Daí eu me lembrei, nossa, que eu trazia meus filhos ali, nós íamos lá para dentro da água com guarda-chuva e tudo. Daí eu vi bastante povo ali também recomeçando isso de novo. Achei bem interessante que eles vieram, que eles estão trazendo, né, suas famílias, suas crianças que podem estar ali banhando, que a água é mais rasinha, né? Falei, que bom, vão resgatar, agora eu vou ter que trazer os seus netos, porque os filhos já Uhum. cresceram. Mas que bom, que legal. Então, focando nessa parte turística que você já falou que gosta muito e você vem desenvolvendo, né, na sua chácara, quais são os seus projetos futuros
para melhorar isso? Então, Giovana, eu sei assim que não é fácil a gente estruturar, porque hoje eu estruturo tudo com benefícios próprios, né? Então eu tenho que começar devagar, senão eu poderia já estar com meus projetos todos em andamento e pronto. Mas eu quero estar até o próximo verão já oferecendo para os turistas com tudo aquilo que eu planejei, de tantos chalés, tantos quiosques, a piscina prontinha, a sauna prontinha, né? Tudo já num chalé que vai ter a sauna num pergolado, vários pergolados para as pessoas descansarem e tudo, até o próximo verão, né? Então, agora nesse inverno eu vou trabalhar mais para isso. Mas aí também tem a questão da gente estar envolvida no conselho municipal, da gente formalizar, né, essa questão também de empresa, para a gente poder fornecer notas, poder estar estruturada dentro da legalidade, né, no município, no estado, né? Porque se eu trouxer, por exemplo, um grupo de mães de um outro município, ou mesmo daqui da região nossa, Santa Helena, ou idosos, ou outros grupos que sejam, eu vou ter que fornecer nota, né, de alimentação, vou ter que fornecer nota dos gastos que eles tiveram, a instituição, ou qualquer outra instituição que seja, né? Mas vai ser assim um lugar bem legal para as pessoas mais idosas, que cada dia está crescendo mais, para eles poderem vir, jogar seu baralhinho, fazer dinâmicas. Eu já até comprei programas e projetos assim relacionados à dinâmica com os idosos, especificamente com idosos e crianças, com os autistas, com outras peculiaridades que se tem hoje, como uma terapia também que eles possam estar vindo lá, possam se divertir, possam estar se controlando nessa questão emocional, psíquica, motora, né? Então, é isso, trazer aquilo que vai dar qualidade de vida para eles dentro das atividades, assim, que a gente vai poder desenvolver lá. Sem falar num banho, né, aconchegante de sauna, quentinha, uma piscina quentinha, se no verão fria ou como eles gostarem, a gente vai poder estar regulando, acessibilidade também, muita natureza. É aquilo que eu gostaria que eu pudesse usufruir no futuro, eu já vou Uhum. planejar agora para mim poder estar recebendo as pessoas também, né? E poder estar envolvido também no turismo a nível de estado, a nível até federal, né? Porque é importante a gente ir para essas reuniões, para esses encontros, para esses seminários e divulgar o meu local e a nossa região em si, né? Principalmente a nossa região e Santa Helena, para a gente poder atrair esses turistas que vêm de outros países, de outros estados e que tem muito. É que a nossa realidade aqui é um pouco diferente, né? A gente está, parece que num cantinho que a gente não vê nada. Mas eu estive semana passada ainda na Costa do Sauípe, sempre eu aproveito as minhas folgas e as minhas viagens já para trazer coisas novas. E eu tive muitas experiências lá na Bahia, também já morei na Bahia em alguns lugares e quero trazer de lá, como de outros estados também que eu já turistei, vamos dizer assim, que eu sempre agrego as duas coisas, né? Aquilo que eu posso estar agregando também aqui no município e principalmente na minha propriedade. Mas o meu objetivo principal são essas coisas rústicas, com a natureza. O meu primeiro chalé que eu já fiz com a intuição de eu fazer minhas terapias lá. Poder estudar, poder contemplar a natureza lá do segundo piso, poder encostar na madeira, na tábua, erguer meus pés lá na sacada, com contato com a natureza, nada de cimento, nada de concreto, essas coisas assim que te traz a energia, é que a energia é muito importante para gente. Tem gente que não abraça a árvore, eu abraço. E a energia é maravilhosa que a gente consegue ter nas árvores e na terra, né? E com este turismo rural, você também consegue muito trazer o papel da sustentabilidade, que é cada vez mais importante para a gente, né? Neste mundo que a gente já falou, que está crescendo muito mais em tecnologia, em cidades, e a sustentabilidade vem se tornando cada vez mais importante para a gente conseguir manter, né, nosso Sim. planeta vivo. Verdade, isso mesmo. E a gente tem essa ideologia já. Lá em casa, por exemplo, não se queima folha, não se queima nada. É uma banana que Uhum. você come, você usa, já coloca na compostagem, é frutas, é tudo. Daí a gente tem as verduras também. Sempre falo, é um prazer você poder colher sua couve, fazer o seu suco detox, ou mesmo
refogada, ou o que for, ou a sua abobrinha, ou a sua mandioca, que tem outro sabor. Nossa, uma das coisas que eu mais sinto diferença de sabor é na beterraba. A beterraba que você compra e a beterraba que eu planto. É muito mais saborosa. E esses legumes a gente tem sempre. Eu sempre falo, no período que a gente consegue cultivar todos, você tem mais de 10 vegetais e legumes e frutas que você pode ter no teu dia a dia colhendo no seu quintal. E hoje a gente não precisa de muito. Eu tive assistência técnica de um agrônomo, quando eu estava mais forte a minha produção de orgânicos, né, de verduras orgânicas, e eu falei assim para ele: eu quero que você me oriente para esse pedacinho de terra que eu tenho aqui fazer que nem os japoneses. Os japoneses, em um alqueire de terra, eles produzem o que nós produzimos em 10 alqueires. E nesse pedaço aqui eu quero que você transforme ele com a sua orientação, que eu posso plantar, para que eu produza como se fosse um alqueire. E daí nós Uhum. começamos por ali. Então, começou as ideias. Claro que eu não consegui ainda chegar a esse objetivo, mas o básico que eu quero ter ali, eu tenho ali, hoje. Uhum. E ainda sobra para fazer uma geleia, sobra para você fazer uma banana cristalizada, sobra para várias coisas, porque a gente não consome tanto. Tanto é que eu sempre passo para minha família o que eu tenho lá. Podem ir lá e colher, que é uma satisfação. Hoje mesmo teve minha cunhada e a minha sobrinha lá que levaram um couve. E tia, de onde tu trouxe essa couve? Que couve maravilhosa! E eu trouxe lá de Alvorada, as mudas do Rio Grande do Sul. Nossas raízes. É, nossas raízes do sul, dos gaúchos. E essa parte de produção sustentável, sem agrotóxicos, né? Você pretende, né, compartilhar esses conhecimentos também nessa parte de turismo rural? Sim, com certeza. A gente vai estar trabalhando essa questão, desde eles fazer um caldo de cana, né? Ou colher qualquer verdura, qualquer fruta. Tanto é que eu tinha a horta em um lado da propriedade, agora eu já estou botando para o outro lado, aonde que eu vou trabalhar mais o turismo, né? Uhum. Que tem mais espaço para essa questão do turismo em si, para que eles possam estar convivendo com isso. E jardinagem também. E eu já fiz um cursinho de vários pratos feitos com as próprias, com rosas, geleia de folhas de flores de rosas, Uhum. e da própria ornamentação eu vou poder estar usando. Tanto em salada como em pratos. Então vai ser bem rico, né, essa questão. Só que, claro, é para longo prazo, né? Não é para agora Sim. já, porque daí não tem quem vence essas coisas, né? Mas para longo prazo eu tenho tudo planejado já. São muitos projetos diferentes, São, então. são. E eu busco, quer dizer, é projetos diferentes dentro de um só, que Sim. eu chamo de agregar valores para as coisas, né? Vai ser um turismo, então, que envolve muitas coisas, envolve cultura, sustentabilidade, a natureza, é Educação muito interessante. ambiental. Educação ambiental, Uhum. muito interessante todo esse trabalho que você faz, muito diferente, a gente não vê nada assim, desta maneira aqui na cidade, ouso dizer que na região, eu pelo menos não conheço. Tem algumas propriedades, porque eu sempre frequento, assim, essas questões das agriculturas familiares, e a gente tem muitas ideias boas deles, e eles fazem, muitos fazem, hoje eles reaproveitam tudo. Há poucos dias, mês passado, agora no início do mês, eu fiz um curso em Marechal Cândido Rondon, de turismo rural, pelo Senac, e a gente pôde socializar lá, que também era bastante. A maioria dos que estavam fazendo o curso, eles são de pequenas propriedades também que estão reestruturando como eu. Então eu peguei exemplos deles e eles, e todos estão na mesma linha de aproveitar tudo isso que a gente tem lá na agricultura, que a gente já tem hábito cultural de produzir, né, mandioca, banana, essas coisas todas que podem ser usadas ali, e além do mais as outras frutas, né, jabuticaba e tantas outras que se tem, goiaba, que é tão comum, né, que se tem em todos os lugares. Então você já conhece alguns outros lugares aqui na região, aqui perto, que possuem já estabelecido o turismo rural? Sim, tem um lugar bem conhecido em São Miguel do Iguaçu, que é a Fazendinha, né. Ah, A sim. Fazendinha, eles Uhum. têm, além da gastronomia, eles têm o museu também. Eu também nem te falei do museu, que eu também estou resgatando e guardando essas antiguidades, que eu tenho coisas lá de mais de 100 anos dos meus pais, que era dos meus avós, e daí depois dos meus pais, que a gente está guardando, porque esse galpão que eu te falei antes, que a gente fez a festa da primavera, e as festas juninas eram feitas lá antes, vai servir para o museu.
Uhum. Lá nós vamos Interessante. e, por exemplo, lá na fazendinha em São Miguel tem, né, que nem eu te falei, tem os animais, tem tantas outras coisas. Nós temos ali pro lado o Marechal Cândido Rondon, Medianeira é bem forte. Esses dias eu estive lá também no sítio Olivo, já estive em outros sítios lá em Medianeira, que agora nem lembro o nome direito. Marechal tem, aqui em Santa Helena nós temos que, não é divulgado assim como turismo rural, mas, por exemplo, o sítio Silva Sim. realiza casamento, gastronomia, tem sempre aquelas festas lá. Nós temos os vinhos lá do Tura, nós temos tantos outros, nós temos lá em. Acho que é em São Brás, São Miguelzinho lá para dentro também, que agora eu não sei os nomes direito, mas já tem chalés para alugar, tem a gastronomia também, tem café colonial, né? Talvez não está com essa nomenclatura, mas já tem algumas propriedades que já estão desenvolvendo. O recanto familiar, ali na Navegantes, que Uhum. tem várias casas, chalés, tem as piscinas, tem a área também de dança lá, que ali acho que é o maior que nós temos por enquanto. Eu ouvi falar que na Esquina Rosa tem um senhor que está fazendo um grande investimento também para turismo rural. Então, nós temos que nos fortalecendo nessa questão aqui no município, porque tem tudo para alavancar. Eu acredito muito. Então, Silda, como a gente pôde ver, você tem muito para agregar na nossa cidade, no turismo, na parte de cultura, de artesanato, de sustentabilidade. Tem muito para contar. A gente até já conversou de talvez ela vir numa próxima vez contar de outras coisas diferentes, porque ela faz muita coisa. Então, agradeço de coração por ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje, contar um pouco mais dos seus projetos. Muito obrigada. Giovana, eu que tenho que te agradecer por oportunidades que você me deu, na verdade, para estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa cultura, sobre a nossa propriedade, sobre a autossustentabilidade e tantas outras coisas que a gente poderia nos falar, né? Eu te conheço desde criança, quando te vi aí nesse programa, nossa, fiquei muito orgulhosa de ver assim que você se expressa muito bem, que você tem um carisma com as pessoas, que você valoriza o que a gente tem aqui em Santa Helena e também na região, né? Isso é muito importante. Quero agradecer o Correio do Lago por te dar essa oportunidade e você dar para nós essa oportunidade que é muito importante. Você está trazendo várias pessoas aqui de vários segmentos falando, né? Colocando aquilo que muitas vezes está esquecido na nossa comunidade, no nosso município e na região como um todo, né? Agradeço muito mesmo e se eu puder vir em próxima oportunidade, eu venho mesmo para falar até do resultado das coisas, que é importante, né? Porque senão as pessoas vão pensar, bah, a Silda é uma sonhadora, tá falando tanta coisa, mas e na prática? Será que é isso ou não é, né? Então, eu gostaria muito de vir falar depois do resultado, principalmente da festa junina. E depois a gente agrega as demais questões, tá? Do Sim. turismo. Muito obrigada. Eu que tenho que lhe agradecer, Silda, por ter trazido pra gente tantas ideias legais. Eu tenho certeza que vão dar certo e que a gente se encontre novamente aqui para falar sobre o que já deu certo, né? Fica aí de exemplo as ideias inovadoras e muito interessantes que a Silda trouxe para você que está assistindo. E eu vejo vocês daqui alguns meses, eu acho, né? Para a gente falar sobre os resultados, então, desses seus sonhos, essas suas ideias maravilhosas. Então, fica aí o convite já para vocês nos assistirem novamente daqui a um tempo. Muito obrigada por quem viu até o final e vejo vocês no próximo episódio. Obrigada a você.